fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo ou tá errado? Pensa, fazer o bem sem olhar a quem. Tá certo ou tá errado? Tá certo, nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, tá correto. O que está errado? O que não está certo? É você ficar falando que isso está escrito na Bíblia. Porque isso não está escrito na Bíblia, isso não é texto bíblico. Jesus não disse isso, nenhum apóstolo falou isso. Você tem que fazer o bem e não olhar. Olha, está escrito que nós temos que fazer o bem. A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem. Não, a Bíblia não diz isso. Não nessas palavras. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas está dizendo em outras... Não, mas você não pode pegar o texto, falar, pegar, distorcer, você não pode mudar o que está escrito aqui. Não é uma questão de tradução, tem traduções que às vezes mudam um pouco a empregação da palavra. Mas o meu sentido é o mesmo, mas ali é questão de tradução. Essa não é uma questão de tradução. Essa aqui não é uma questão de tradução. Ok? Então, assim, o que está escrito? Romanos, capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, e não amaldiçoeis, perdão. E isso está escrito, que nós devemos abençoar as pessoas que nos perseguem, tá? Então, não importa que ela é uma perseguidora, está me perseguindo, eu não tenho que amaldiçoá-la por causa disso, eu tenho que abençoar, ok? Agora, uma outra frase que cabe muito bem para poder, né, se encaixar com fazer o bem e não olhar quem, que eu mais gosto, é essa aqui. Romanos capítulo 12, versículo 20. Agora no versículo 20, que diz assim, ó, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, aí é não olhar quem, tá vendo? Se o teu inimigo não tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas o meu inimigo é o teu inimigo. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Então, esse é o texto, ok? Então, assim, ó, se aprofunda, busca, estuda, vai lá, aqui, ó. Você não acha que se você citar isso aqui é muito mais profundo e muito mais transparente, esclarecedor, do que sair por aí falando, fazer o bem, está escrito, fazer o bem sem olhar quem? Não, Jesus não disse isso, o apóstolo não falou isso não está na Bíblia. Não pregue as coisas que não estão na Bíblia. Não mude as palavras que estão aqui, porque as que estão aqui têm espírito. As que estão aqui, elas são direcionadas exatamente como Deus falou e como Ele quer que seja dito. Ok? Não podemos mudar o que está escrito. Ok? Esse é o motivo pelo qual nós estamos nessa série, que nós vamos terminar logo, essa série de mensagens, de frases que a Bíblia não diz. Tá certo então? Um forte abraço, ativa o sininho, compartilhe o vídeo, porque nós temos muito mais nos próximos.